amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Eu gostaria de dizer que estou muito grata a Deus, né, por esta oportunidade, reconhecendo que é só pela graça, né? Então a gente fica assim nervosa, eu tremo, né? Temo e tremo diante dessa responsabilidade, porque sabemos que se o Senhor não tiver, né, coitado de nós, amém? Então estou aqui na total dependência de Deus e grata ao Senhor, porque de mim mesmo nada posso fazer, mas sei que tudo vem dele, amém? E Deus colocou algo no meu coração já faz algum tempo atrás, para estar trazendo para a igreja, e enquanto eu meditava, enquanto eu preparava, enquanto o Senhor ia falando comigo, ministrando no meu coração, nós sabemos que a palavra fala primeiro com a gente, né? E depois com a igreja. Então Deus falou muito ao meu coração. Teve momentos ali de choro, meu Deus, como Tu és lindo, como Tu és maravilhoso, como a Tua palavra é vida, como a Tua palavra satisfaz a nossa alma. E a oração que eu fiz ao Senhor, que eu possa ser um instrumento nesta noite, que eu consiga, né, na minha debilidade, a gente é tão assim, que eu consiga passar para a igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? O texto que eu vou ler é lá em Jó, no capítulo 1. O texto ele vai ser um pouco extenso, mas eu achei assim indispensável, amém? Ler todo ele. O capítulo de Jó, no 1, Jó, capítulo 1, amém? Todos encontraram? Jó, capítulo 1, amém? Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercastes tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas paciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos,
deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos, tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí quando a gente vai lá para o capítulo 2, no versículo 3, o Senhor ainda diz a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu me incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhes os ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que vinha sobre ele, vieram cada um do seu lugar: Elifaz, o Temanita, o Bildade, o Suíta, o Zofar, o Naamatita. E concertaram-se juntamente, virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Amém? Os irmãos podem se assentar? Quando nós olhamos aqui nesse último versículo que nós lemos, e viam que a dor era muito grande. Então nós olhamos, uma dor muito grande fala de sofrimento, não é verdade? Fala de sofrimento. E o tema que eu gostaria de dar hoje para essa mensagem é: o que fazer em meio às provações? O que fazer em meio às provações? E quando eu penso em provações, a palavra que vem na minha mente é essa: sofrimento, grande dor, muita dor, não é verdade? E é isso mesmo, provação é o mesmo que provas, martírios, sofrimentos, tormentos. E o significado de provação é situação muito difícil ou excesso de sofrimento que testa a capacidade de superação de um indivíduo, sua fé religiosa, seus preceitos morais, suas convicções. Cada um tem a provação que é capaz de superar. Então eu não poderia deixar de citar o exemplo de Jó. Não é verdade? A Bíblia diz que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava-se do mal. Era um homem que possuía muitos bens materiais, homem de grandes possessões, homem que tinha muitos servos ao seu serviço, era de grande influência, maior que todos os do Oriente. E por permissão de Deus, Jó perdeu tudo que tinha, inclusive os seus 10 filhos e a sua saúde. E Jó perdeu tudo isso em um só dia. Então a dor de Jó era muito grande, não é verdade?
Eu acredito que nem tanto pelos bens materiais. Um pai que perde um filho, quem dirá 10 de uma vez só, não é verdade? E depois ainda ter a sua saúde, né? Ficar enfermo. Então nós vemos que grande era o sofrimento de Jó. E Jó sofreu o que sofreu, mas a Bíblia fala que ele teve um posicionamento diante de tudo aquilo que ele estava passando. Em meio às provações, ele teve uma atitude. Qual foi essa atitude? Jó simplesmente adorou ao Senhor. Não é verdade? E essa atitude de Jó nos mostra que não é a dor, não é o sofrimento, não é as lutas que define quem você é. Não é a dor, não é o sofrimento, não é as lutas que definem quem você é, e sim a sua escolha. Você tem a opção de escolha. Você pode escolher se elas vão te matar ou se elas vão te fortalecer. Então, quando nós vimos a história de Jó, Jó optou o quê? Jó escolheu em viver. Jó escolheu adorar ao Senhor. E adorar, irmão, vai além de canções. Adorar é mais do que palavras, não é verdade? Adorar a Deus é atitude. Adorar a Deus é um estilo de vida que nós optamos, que nós escolhemos viver. Então, qual tem sido, duas perguntas, qual tem sido as nossas escolhas em meio às provações? O que nós temos escolhido em meio à provação? E qual é a nossa atitude diante delas? A palavra do Senhor diz lá, Jó, né? Então se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó simplesmente adorou ao Senhor, e adorar consiste em atitudes. Então eu quero falar aqui algumas atitudes que Jó teve em meio às provações, e que nós podemos tomar como exemplo, né? Que nós podemos tomar como exemplo para a nossa vida. Amém? Então, o que fazer em meio às provações? Primeiro, permanecer fiel a Deus. O que fazer em meio às provações, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à tormenta, em meio ao martírio? O que fazer? Permanecer fiel a Deus. A Bíblia fala que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então eu aprendo aqui uma coisa. A provação pode até tirar o que você tem, mas não pode tirar quem você é. Amém? Vamos repetir? A provação pode tirar o que você tem, mas não pode tirar quem você é. E Jó era um homem sincero. E ser sincero é aquele que se exprime sem artifício, sem intenção de enganar, de disfarçar o seu procedimento. Jó, ele não vivia de aparências, representando algo que ele não era. Jó era autêntico. Ser sincero é ser autêntico, é não usar de enganos, de disfarce em nosso procedimento. Mesmo porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. O Senhor tudo vê, o Senhor tudo sabe. Ele é aquele que sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos e nos prova para ver se há em nós algum caminho mau. De Deus ninguém esconde nada, não é verdade? Então nós devemos ser sinceros, mesmo em meio às lutas, permanecer sinceros.
autênticos. A Bíblia diz também que Jó era um homem reto, uma pessoa de caráter íntegro, justo, verdadeiro e honesto. Sua justiça era notória tanto diante de Deus quanto dos homens. E a provação não tirou isso dele. Na verdade, permaneceu íntegro, mesmo nas mais diversas situações. E eu aprendo que essa deve ser a nossa postura diante do sofrimento, da dor, da provação. A postura do cristão é daquele que jamais negocia a sua fidelidade ao Senhor. Independente de toda e qualquer situação, circunstâncias que vierem, o verdadeiro cristão, ele não negocia a sua integridade. Ele mantém a sua postura firme no Senhor, a sua fidelidade no Senhor. E a Bíblia fala também que Jó era o quê? Reto. Reto fala de retidão, de integridade. Independente das circunstâncias, nós devemos permanecer íntegros. Andar em retidão, de conformidade com os verdadeiros princípios, observando os seus mandamentos. A palavra do Senhor é bem clara e nos diz lá em João 2,3. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Lá em Provérbios 14, 2, versículo 2, na parte A, diz: o que anda na retidão teme ao Senhor. Jó era temente a Deus. Não só acreditava na existência, como tremia ante a sua verdade e santidade. Em meio ao sofrimento, mesmo nos dias difíceis, devemos permanecer tementes a Deus. E temer a Deus é ser sábio. A palavra do Senhor diz assim que, em Provérbios, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é ser sábio. Jó era sábio. Mesmo diante daquelas dificuldades, ele não deixou de temer a Deus. E uma palavra assim que sempre vem no meu coração e que eu oro a Deus e peço ao Senhor. A nossa vida que é passageira, nós não sabemos quanto tempo nessa terra o Senhor nos deixará, não é verdade? E a palavra diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Essa tem sido a minha oração, me ensina, Senhor, a andar nos teus caminhos, a ser uma mulher sábia, a aproveitar o tempo, os dias, os minutos, o segundo, o fôlego que o Senhor nos dá para viver para Ele, para andar com Ele, para amá-lo, para glorificar. Nós somos falhos? Somos. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor é misericordioso, Ele nos conhece, porque Ele nos formou. Mas a palavra do Senhor diz também que Ele atenta para o nosso coração. E aquilo que está dentro do nosso coração, o Wesley não pode saber o que está no meu coração, meu esposo não, meus filhos, a igreja, mas Deus sabe. Eu não posso esconder nada do Senhor. Eu posso falar que, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te quero. E o meu coração está tão longe do Senhor. Mas eu posso também falar ou não falar e ter esse coração. E é isso que importa. Não importa o que a pessoa vai falar de você, se você é ou deixa de ser. O que importa é o que Deus pensa, o que Deus vê dentro do teu coração. Porque de Deus nós não podemos esconder nada. E sabe que essa é a confiança que eu tenho no Senhor diante das adversidades? Mas, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração. Sou falha, mas o Senhor sabe se é verdadeiro o quebrantamento, se não é, se quero, se não quero. Porque de Deus ninguém pode esconder. Eu posso esconder de todo mundo, mas de Deus não.
E é Deus que vai me levar para o céu. É a face dele que eu quero ver quando eu estiver lá. Entendeu? Então, Deus sabe, conhece todas as coisas. Então nós devemos sim buscar ser sábio, viver uma vida temendo ao Senhor, andando em retidão. Amém? E Jó desviava-se do mal. A Bíblia diz assim que lá em Tessalonicenses 5:22, que devemos abster-se de toda aparência do mal, fugir da prostituição, fugir da idolatria, de toda impureza. E pega aí, jovem, das paixões da mocidade. O dia que o Espírito Santo falou bem forte no meu coração, para mim decidir, ou eu andava uma vida com ele, ou permanecia no mundo, porque em cima do muro não dá para ficar. E aquela briga do espírito com a carne, o Senhor falou para mim, foge das paixões da mocidade, foge, que o diabo ele tenta os jovens, né? Não, o diabo tenta todo mundo, né? Não é só o jovem, mas os jovens não fogem. Essa palavra entrou tão assim no meu coração, eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu queria servir a Deus, mas não queria assim renunciar a certas coisas, sabe? Que jovem gosta. E Deus falou assim, ou é uma vida comigo, ou sem mim. Meio termo não tem, filho, escolhe. Aí a carne falava, não é bem assim. E o Espírito não é assim. Mas graças a Deus venceu o Espírito, amém? Aleluia, glória a Deus. Então nós devemos permanecer firmes, fiéis a Deus, independente do que estivermos passando. Não é verdade? Nada pode tirar de você quem você é. Então permaneça fiel a Deus. Não é verdade? Permaneça fiel a Deus. Segundo, o que fazer em meio às provações? Não blasfemar. Não blasfemar. Mesmo sem entender o porquê de tudo aquilo que lhe sobreveio, em meio à provação, Jó não blasfemou contra Deus, mas o adorou e não pecou com os seus lábios contra Deus. Aí nós vemos lá no capítulo 2, né? Quando a mulher dele fala assim, ainda retens a tua sinceridade? Em outra tradução, ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Porém, ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Então, às vezes, nós passamos por provas, não é verdade? Que muitas vezes nós não entendemos o porquê. Que nem tudo nos cabe saber, não é verdade? Não entendemos. Mas a palavra do Senhor diz que Jó permaneceu firme. Ele não murmurou, assim, ele não amaldiçoou, ele não maldisse a Deus. Ele não blasfemou, mas devemos o que então? Bendizer ao Senhor e adorar ao Senhor. Em tudo dando glória a Deus. E jamais maldizer ou amaldiçoar. Amém? Então a palavra de Deus também diz que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito para serem conforme a imagem de seu Filho. Então Deus ele vai fazer com que tudo coopere, tudo contribua ao nosso favor. Ainda que muitas vezes no momento a gente não entenda, ainda que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, né, diante de tudo que passamos. Mas eu aprendi uma coisa com a história de Jó. Que o Senhor, Ele muitas vezes permite provações na nossa vida. Não é para saber assim, eu vou provar ali o Ézer ou a irmã Dorcas, para ver se ela é fiel a mim, se ela anda mesmo na minha presença. Deus, Ele é onisciente. Ele sabe qual vai ser a tua atitude diante das lutas, diante das provas. Ele sabe o que você vai fazer, se você é, se você não é. Mas eu aprendi com Deus assim, que Ele muitas vezes nos permite ser provados, porque Deus quer trabalhar no nosso caráter. Deus quer forjar o nosso caráter. É um caráter segundo o caráter do seu Filho. E por isso que Ele vai fazer que tudo que você passa vai cooperar para isso.
Ele vai mover céus e terra para que tudo coopere para isso. Ainda que seja em meio ao sofrimento e a gente não entenda nada. Não é verdade? Então Deus faz, amém? E Deus, Ele nos permite, Ele nos dá a oportunidade de sermos transformados por Ele. Aleluia, a ter um caráter de Cristo. Terceiro, o que fazer em meio às provações? Se apegar a Deus com grande confiança, foi o que Jó fez ao declarar. Olha que lindo o que Jó declara. Em meio a tudo aquilo que ele estava passando. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda a minha carne, verei a Deus. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Sabe o que isso nos mostra? Que Jó, ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera e confia. Essa era a confiança de Jó. Ele sabia quem era Deus, o Deus que ele servia. Para declarar essas palavras, ele faz outra declaração admirável de fé na bondade de Deus. Lá no capítulo 13, 15, diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Cheio de chagas, doente, perdeu o filho, perdeu tudo, mas ainda que ele me mate, nele esperarei. Confiança na bondade, no amor, na misericórdia de Deus, não é verdade? Então é assim, não importa o que Deus permitisse que acontecesse com ele. Ainda que o matasse, Jó cria que por fim Deus não falharia com ele. Então, irmãos, em meio à provação, nós devemos nos apegar a Deus com grande confiança, ter fé, confiar em Deus e na sua palavra, crer nas suas promessas para a nossa vida. O nosso Deus é um Deus de promessa, o nosso Deus é um Deus de aliança, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente, e toda a palavra do Senhor sobre a nossa vida não cai por terra, porque o nosso Deus é fiel para cumprir, Ele vela pela sua palavra. O nosso Deus, Ele não falha, nunca falhou e não vai falhar, não é verdade? O nosso Deus, Ele não muda. Hoje eu tenho uma opinião, amanhã eu tenho outra, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou... Mas Deus, Ele não muda. A palavra do Senhor diz que nele não há sombra de variação. E a palavra do Senhor diz também que a palavra do Senhor é fiel, é viva, é eficaz. O Senhor, Ele permanece fiel para sempre, amém? Então, cada vez que nós somos provados, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais, não é verdade? De termos experiências com Ele, de nos achegarmos mais perto dEle. E em meio às provações, então, nós devemos nos apegar ao Senhor com grande confiança. E o que fazer em meio às provações? 4. Desejar a presença de Deus, ter comunhão com Ele. Se nós formos ler lá no capítulo 23 e mais alguns versículos em outros capítulos, nós vamos ver isso. Que Jó desejava, mesmo durante o sofrimento dele, o seu maior anseio era pela presença de Deus, o seu Senhor. Em todos os seus sofrimentos, ele desejava achar a Deus e ter novamente comunhão com Ele. Sabe, irmãos, que eu aprendo? O homem pode perder tudo, mas ele não pode perder a presença de Deus. Porque aquele que tem Deus tem tudo, aquele que não tem Deus não tem nada. E Deus é tudo aquilo que nós precisamos. E ele sabia disso. Ele podia perder tudo, menos a presença de Deus. Então ele desejava, ele ansiava pela presença do Senhor, mesmo em meio às dificuldades. E é isso. Às vezes as pessoas estão passando por sofrimento e a primeira coisa é querer fugir da presença de Deus. Não é verdade? Se esconder do Senhor. Então, em meio ao sofrimento que Jó, ele se
desejou a presença de Deus e ter comunhão com Ele. E a presença de Deus é tudo que nós precisamos. Então, a presença de Deus é o maior tesouro, é a nossa maior riqueza. E ninguém pode tirar de nós isso, não é verdade? Ninguém pode tirar a presença de Deus dentro do teu coração, a não ser você mesmo. Não é verdade? A luta não pode, o sofrimento não pode. Eu não posso tirar a presença de Deus do coração da Heleninha. Mas se ela fala assim, eu rejeito e não quero, aí já é opção dela. Não é verdade? Então, que nós possamos valorizar essa presença gloriosa que o Senhor derrama no nosso coração. É um privilégio ter a presença de Deus, sentir a presença de Deus, ter comunhão com Ele, ouvir a voz dEle. É muito maravilhoso. Então, que nós, em meio às lutas, sempre buscando a Deus, sempre comunhão com o Senhor, né? Em Salmos, lá diz, ó, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? 5. O que fazer em meio às provações? Exaltar o poder de Deus, engrandecer o seu nome e sustentar a sua integridade e sinceridade. Foi isso que Jó fez. Jó exaltou a Deus, o poder do Senhor. Jó engrandeceu o poder de Deus. Se você ler lá no capítulo 26 e também no capítulo 27, porque o poder de Deus está acima de tudo. Assim nós devemos engrandecer e glorificar a Deus e o seu poder. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Deus soberano. Está acima de tudo. Nada, ninguém, situação, circunstâncias, pessoas. Deus está acima de tudo. E nada foge do controle das suas mãos. O Senhor está sob o controle de tudo. De tudo, nada foge, não é verdade? E Deus é um Deus tão maravilhoso, né? Deus é Deus e não importa as circunstâncias. Ele sempre será Deus. E Jó tinha essa consciência. E nós também devemos ter, não é verdade? Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, não é verdade? Oh, glória! A fé de Jó não estava firmada no que Deus poderia fazer, mas sim pelo que Ele é. E diante de todas as declarações de fé, de exaltação a Deus, Jó ainda sustenta a sua integridade e sinceridade. Eu achei lindo quando eu li. As lágrimas, oh, Jesus! Olha o que Jó fala. Já pensou? Meio sofrimento, os amigos acusando, né? A dor, a mulher falando, não é verdade? Capítulo 27, 2 diz assim, ó, vive Deus que desviou a minha causa e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, que enquanto em mim houver alento e sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio, o meu inimigo, e como o perverso, o que se levantar contra mim. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido apto, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Deleitar-se-á no Todo-Poderoso ou invocará a Deus em todo o tempo?
Ensinar-vos-ei acerca da mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com todo poderoso. Muito lindo. Porque às vezes a pessoa até começa bem, não vou negar, blá, 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 blá. Mas chega no meio da aprovação, né? Como diz lá. Viva, Senhora, a tua obra no meio do... Porque chega no meio, parece que vai capengando, né? Não é verdade? Então... E Jó era um dos maiores exemplos de firmeza, de convicção, de apego à retidão e de perseverança na fé. Sua determinação é inabalável de manter sua integridade e de permanecer fiel a Deus. Nenhuma tentação, sofrimento ou aparente silêncio da parte de Deus podia afastá-lo da sua lealdade a Deus e a sua palavra. Recusou-se blasfemar contra Deus e morrer. E assim deve ser o cristão nas tentações, tristezas e nos dias sombrios da vida. Com uma firme convicção, deve continuar resoluto na sua fé, firme até o fim. Nunca deve recuar e abandonar a fé enquanto viver, mas permanecer em tudo fiel à palavra de Deus e ao seu amor. Aleluia! Lá em João diz assim, 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia! Glória a Deus. Eu lembro uma vez que eu estava muito triste, vou contar rapidinho. Eu estava muito triste e preocupada, sabe? Porque Deus me dava oportunidade assim para ministrar, mas a gente tem aquele temor de Deus, não é verdade? Ai, Senhor, não quero falar nada que seja de mim mesmo, não quero pregar palavras sem ser, né, com heresia, nada. Falei, Senhor, mas vem aquela preocupação, Senhor, e um dia começou a me vir um aperto no coração, ai, meu Deus, será que um dia eu falei alguma coisa que não era de Deus, assim? Falei, ai, Senhor, meu Deus, ai, que medo, ai, não vou pregar mais uma palavra, né? Porque a gente é o ser humano falho. Mas vem esse temor no coração, essa preocupação, sabe? De falar tudo. Por isso que tudo eu procuro respaldo na Bíblia, para não ser nada de mim mesmo. Sabe? Falou isso, está na Bíblia? Está aqui, igual os bereanos. Está aqui. Para não falar nada do que eu acho, do que eu penso, porque né, não é de nós, é de Deus. E um dia eu estava assim, né? Ai, assim, aquele medo, né? No início, que a gente começa a pregar. E Deus falou isso para mim. O Senhor me deu aquele louvor que fala, né, João 14, como que é o começo? Não se turbe o vosso coração. E foi falando através da letra toda. E quando chegou nessa parte, ele falou assim para mim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é o que me ama. Porque eu estava toda preocupada, né? Eu falei assim, Senhor, eu procuro guardar os seus mandamentos. Aquele medo, assim, né? E Deus falou assim, aquele que procura os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Pensa aquele amor derramado no coração. Oh, meu Deus, sou amada do Senhor. Glória a Deus. É tão gostoso, né? Sentir amada de Deus. Você pega no colo por Ele, né? Fazer carinho. É tão gostoso, irmãos. É muito bom. E Deus ainda falou assim, eu o amarei e me manifestarei a Ele. O Senhor, Ele se manifesta a nós. Não é verdade? O Senhor, Ele se manifesta a nós. Como é gostoso ver a manifestação de Deus na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia. Porque a gente vê que tem coisas que não vêm de nós, não vêm do homem, vêm de Deus. E é a manifestação de Deus na nossa vida. Como é gostoso. Glória a Deus. E Deus, na palavra do Senhor também, fala que Deus responde a Jó e mostra a sua grandeza e sabedoria. E Deus revelou a ignorância de Jó quanto ao propósito divino em tudo quanto estava acontecendo com Jó. E Jó responde a Deus. Ou seja, Deus revelou a Jó na sua ignorância, quando ele não entendia os propósitos, porque o sofrimento, a provação que ele estava passando, Deus se revelou a ele, mostrou a ele a sua grandeza e sabedoria. E Jó ainda declara assim, eu amo esse versículo. Jó 42, acho que eu já falei umas 1000 vezes aqui, né? 42:2, diz assim, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Em outras traduções, bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados.
E o 5 diz assim, ó, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E o que nós vemos aqui? Que Deus, Ele trabalha com propósito. E tudo que Deus permite acontecer na nossa vida tem um propósito, não é verdade? E Jó declara, ó, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó teve experiências com Deus. E um dos propósitos em que Deus permite provações em nossa vida é nos levar a ter experiência com Ele, é conhecê-lo, não apenas de ouvir falar, mas dele, mas de com Ele andar. Eu lembro que quando eu ainda não era evangélica, né, mas gostava muito de ouvir louvores, mas não entendia nada. Ouvia a palavra, não entendia, mas os louvores sempre tocou muito meu coração, sempre me quebrantou muito. E através dos louvores, mesmo eu ainda não sendo evangélica, não tendo ainda muito entendimento da palavra, o Senhor falava muito comigo. E um dia eu ouvi esse louvor, falando, antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, Senhor. Tu és meu bem supremo, meu Deus, Senhor. Me alegro em tua vontade mais e mais. Aí tem outro pedaço fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho. Aí eu ficava, meu Deus, como será isso? Como que é isso? De ouvir falar, agora de com Ele andar. E à medida que o Senhor foi fazendo a transformação, foi me dando experiências com Deus, aí eu fui entendendo essa palavra. Aí eu entendi, agora eu sei porque Jó falava isso. Nem sabia que estava em Jó. E uma vez um amigo meu falou assim, quando eu estava saindo do Brasil, não era evangélico, ele falou assim, lê o livro de Jó, ele era evangélico. Lê o livro de Jó inteirinho, que você vai amar. Aí eu cheguei aqui, demorou para ler, mas quando li também, muito lindo, é muito lindo a história de Jó. Traz muitas... a gente pode aprender muito com ele. E a gente começa a entender também muitas coisas. Então, para terminar, o que fazer em meio às provações? Ser um canal de bênção. Jó foi um canal de bênção, vocês sabem como? Lá no último capítulo, né? Jó, mesmo em meio àquele sofrimento todo, foi um instrumento de bênção na vida de seus amigos. Deus usou Jó para orar pelos seus amigos, molestos consoladores, que defendiam a teoria de que o sofrimento sempre resulta das más ações. Eles queriam que Jó confessasse algum pecado oculto, sendo que Jó era inocente e não era por motivos de pecado que ele estava sofrendo. E quantas vezes, irmã, a gente não se depara com esses amigos, entre aspas, que são molestos, consoladores, né? Vêm nos consolar, mas são pessoas que nos apontam, pessoas que nos acusam, pessoas que nos criticam, pessoas que nos julgam e às vezes até já condenam. Nos apontam, querendo julgar as nossas causas e os nossos sofrimentos. Foi assim com Jó. Na verdade, está sofrendo porque tem pecado oculto aí, tem coisa escondida aí. Quando na verdade, na realidade, não era nada disso. Então nem sempre o sofrimento, as dores ou a provação é porque a pessoa está no pecado. E não cabe a nós julgar a ninguém. Porque o que Deus está tratando com a pessoa é com a pessoa. O que Deus vai tratar com você é com você. Não é verdade? Então não cabe a nós ficar julgando. Você está sofrendo porque você está no pecado. Porque ela está fazendo aquilo. Aí já critica, já julga, já condena. Esses eram os amigos de Jó. Os molestos, consoladores. Foram lá consolar ele, mas já apontando. E a gente, quem não se identifica com isso? Quantas vezes, não é verdade? Acho que a maioria, muitas pessoas já passaram por isso. Mas nós aprendemos uma lição linda aqui com Jó. Ao invés de devolvermos as acusações, afrontas, Deus nos ensina a orar por eles. A vingança não nos pertence, vem de Deus, que vê e conhece todas as coisas. Mas Deus é diferente de nós, não é verdade?
Nós somos humanos e muitas vezes carnais. Mas Deus, Ele tem sua forma de trabalhar com cada um, na vida de cada um. E Ele é misericordioso e amoroso. O homem já mandaria, né? Queima ele, Senhor. Mete o fogo ali, não é verdade? O homem é assim, não é verdade, mano? Na nossa carne, na nossa falha, como ser humano, estando na carne, principalmente, fala, Senhor, queima ele ali, ó. Manda fogo, Jesus, consome. Às vezes, né? Mas não pode fazer isso, claro, né? O pastor falou, né? Não pode assim orar dessa forma, né? Mesmo a gente estando assim, tem que orar para Deus abençoar, né? Porque, e foi uma palavra, ontem, na hora que o pastor falou, foi Jesus, porque a palavra, se você amaldiçoar, será amaldiçoado. A maldição volta para você, não é verdade? Então, na hora da ira, segura a língua e abençoa. Senão, depois você vai comer dos frutos da sua língua, não é verdade, mano? Porque não tem a lei como se fosse a lei da semeadura, né? Deus vai voltar. Então, tem que tomar cuidado, mesmo na hora da ira, né? Pede a graça, anda no Espírito, não deixa a carne falar mais alto. E Deus é um Deus compassivo e misericordioso. Glória a Deus, senão coitado de nós, não é verdade? Suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque se não fosse a misericórdia de Deus, está tudo morto aqui. Não é verdade? Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é perfeito. Então, se não fosse a misericórdia de Deus sobre a vida de cada um de nós, que cada um tem suas falhas, cada um tem sua maneira de ver, de fazer. Então, se não fosse a misericórdia de Deus, coitadinho de nós. Aqui já tinha virado um churrasco, não é verdade? Então, mas Deus é misericordioso e Ele tem sua forma de trabalhar. A vingança dEle não é como a nossa vingança, não é verdade? Deus, Ele trabalha, mas para o lado bom, né? Com amor, misericórdia. Então a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra Elifaz e os dois amigos, porque não disse de Deus o que era reto como seu servo Jó. E Deus mandou eles oferecerem sacrifícios, irem até Jó, e Jó iria orar por eles. E disse assim, porque deveras a ele aceitarei, para que não vos trate conforme a vossa loucura, porque vos não falastes de mim o que era reto como meu servo Jó. E Deus virou o cativeiro de Jó quando orava por seus amigos. E o Senhor acrescentou outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Restituiu Jó outro tanto em dobro de tudo que ele havia perdido. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Então, em meias provações, sofrimentos, podemos sim ser um canal de Deus abençoadores para todos os que estão em nossa volta. Deus usa nossas vidas e quando nós oramos pelos outros, Deus pode mudar o nosso cativeiro. Quem já não teve uma experiência assim? Às vezes nós somos tão egoístas, pensando só em nós, oramos só por nós, mas quando nós esquecemos um pouco de nós, da nossa dor, e começamos a olhar para a dor do outro, e orar pelo outro, interceder pelo outro, enquanto nós estamos fazendo isso, Deus já está trabalhando em nosso favor. Não que a gente vai fazer isso só para Deus devolver, né? É porque a gente tem que fazer mesmo. Então, o Senhor, Ele é compassivo, é amoroso, é misericordioso, que tem prazer em abençoar os seus filhos e nos retribui com bem. Amém? Então, a conclusão, o que fazer em meio às lutas? Assim como Jó, eu vou adorar, simplesmente adorar. Como? Permanecendo fiel a Deus, não blasfemando, se apegando a Deus com grande confiança, desejando e buscando ter comunhão com Ele, exaltando o poder de Deus, engrandecendo o seu nome, sustentando a minha integridade e sinceridade em meio ao sofrimento, sendo um canal de bênção, sempre orando pelos meus amigos, pelos outros, pelo meu próximo. Amém? A Bíblia diz que Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. No saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Deus vai virar cativeiros hoje aqui, você crê?
Deus vai mudar histórias hoje aqui. Se você crê, amém? Deus pode fazer.